abrir? Hã? Quer abrir? Já é noite, boa noite. Pastor, tudo bem? Já ainda. Bom, tudo em paz. Então, vamos ao fim, né? Tá tudo certo. Já? Luiz, né? Tudo bom? Luiz. Conversa. É tanto, né? Fica tranquilo. Então vamos lá. Vamos agradecendo a Deus, a Jesus, essa espiritualidade amiga que vai nos envolvendo nesse momento, pedindo assistência do nosso patrono, toda essa equipe de espíritos benfeitores que nos acolham, que nos amparem, todas as pessoas que aqui adentrarem nessa noite de hoje recebam que são merecedoras. Que o nosso irmão Roberto nesse momento possa ser envolvido, esses ensinamentos que ele fala, trará através do livro dos Espíritos, encontre acesso aos nossos corações, aos nossos pensamentos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, e depois perdoai a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo o perigo e mal, porque só teu reino, poder e a glória para todos. Seja bem-vindo, Roberto, fique à vontade. Obrigado. Tem aí até as 9, tá bom? Tá já. Boa noite a todos. É um prazer estar de volta a essa casa. Espero que de alguma forma possa contribuir na reflexão de vocês. Hoje nós vamos falar sobre a questão das provas de riqueza e da miséria, né, que está no livro dos Espíritos. E é interessante essa colocação, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, onde a gente está aqui exatamente para passar por aprendizado através de certas situações para o nosso aprimoramento, nosso crescimento espiritual, né? E uma das provas que existe é da riqueza e da miséria. E é curioso falar assim, poxa, a prova da riqueza, né? Mas a riqueza é uma prova? Pois é, e é uma prova importante. Aí pergunta, né, para muitas pessoas que não têm uma reflexão mais profunda sobre o tema, você preferia passar a prova da riqueza ou da miséria, né? Geralmente as pessoas vão falar porque precisa provar a prova da riqueza, né? É mais comum as pessoas acharem que é mais fácil, é mais tranquilo, né? Não traz consequências. Se a gente imaginar só com a visão terrena, parece ser mais interessante, né? Mas se você imaginar em termos de consequência e responsabilidades espirituais, a coisa não é tão fácil assim, né? Então vamos refletir sobre isso hoje, né? Então a questão vai ser isso, né? Como é que é passar a prova da riqueza e da miséria? Então, se funcionar vai ser bom. Deixa eu trocar ele. Pode, talvez melhor. Não está querendo ajudar muito, não. Bora. Vamos lá. Se não vai assim, vai de outro jeito. A pilha. Acho que saiu isso. Não está tocando? Não, ele abriu uma janela que bateu aqui. Dá uma olhada lá, ele está. Travou, não sei. Essa tela aí, acho que está travando. Foi. Então, a primeira, você sabe que o livro dos Espíritos ele é feito de perguntas e respostas, né? Então, é uma forma bastante didática que o Allan Kardec utilizou com os Espíritos para poder passar informações para a gente. Então, a questão 814 faz a seguinte pergunta para os Espíritos: por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e outros a miséria, né? Se a gente não acreditar na reencarnação, ou seja, que a gente vem em várias vidas, parece uma injustiça, né? Porque uns nascem ricos, outros nascem na miséria. A princípio, a gente fica nessa visão de injustiça. Mas, se a gente compreender a lei da reencarnação, bem, a gente começa a entender que não é injustiça coisa nenhuma, né? Até porque Deus é bom e justo, e eu acredito muito nisso. A gente não pode imputar a Deus ser injusto, de forma alguma. Deus da
injustiça ou não. Então, se não, ele não é injusto, uns vêm na riqueza e no poder, outros na miséria, isso não é injusto. Tem uma frase que eu gosto muito, que já vai uma primeira reflexão para vocês. Existem injustiças no mundo? Existem. Existem injustiçados? Não. Exatamente por isso, né? Porque na verdade as pessoas passam pelas provas e expiações que ela precisa passar. Então ela não é uma injustiçada. Ela está passando por uma situação que ela necessita para o crescimento e a evolução dela, né? Por exemplo, a prova da riqueza e da miséria. Então, não existem injustiçados. Existem injustiças, segundo as nossas leis dos homens, mas injustiçados não, né? Então vamos lá. Para experimentá-los de modos diferentes, esse é o propósito. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que, no entanto, nelas sucumbem frequentemente. Então, quando a gente vai para reencarnar, via de regra, a gente escolhe as provas que a gente vai passar, né? Existem situações, digamos assim, específicas ou exceções onde a gente não tem condições de escolher as nossas provas? Existem, mas isso é exceção. A regra, a gente escolhe. Aí muita gente fala assim, mas eu não lembro que eu escolhi, né? Para tentar justificar. É verdade, mas que a gente escolheu, né? Então a gente escolheu passar por certas circunstâncias que são importantes para o nosso crescimento espiritual. Por exemplo, se eu, na encarnação passada, eu fui uma pessoa rica, poderosa, e usei mal o meu poder e o meu dinheiro, é coerente eu passar nesta reencarnação, numa situação diferente disso, para poder compreender e valorizar, né, o que eu deixei de dar valor naquela oportunidade. Então, via de regra, a gente escolhe, né, o que a gente vai passar nessa encarnação, em todas as encarnações, só que via de regra também, a gente acaba, né, reprovando no ano, né, ou seja, sucumbindo. Então, isso é um grande problema, né? Tanto a questão da riqueza, que a gente já falou aqui um pouquinho mais, como da miséria, a gente acaba se achando vítima, se achando que Deus é injusto, né? E que tudo de errado acontece com a gente, né? Aí uma primeira reflexão também, mais uma reflexão em cima disso. As pessoas ricas são felizes? A gente vê muita pessoa rica que não é feliz, que tem problemas familiares, que tem dificuldades, né? O dinheiro por si só não é uma condição de felicidade, né? Então a gente precisa também abrir um pouquinho a nossa mente para compreender que existem muito mais situações do que a gente vê de uma maneira rasa, né? De uma superficial. Vamos lá. 814. A riqueza e a miséria são provas igualmente difíceis. A gente vai compreender isso. Tanto uma como a outra é um desafio importante em termos evolutivos, em termos de aprendizado com a responsabilidade que isso tem. A riqueza prova a capacidade de administrar, desapegar e usar em benefício do próximo. Não sei se vocês lembram na Bíblia, quando tem aquela passagem da parábola dos talentos, lembra? Onde o Senhor, né, ele chama 3 dos seus funcionários da propriedade e dá a mesma quantidade para cada um deles, né? Então, talentos era uma moeda da época. Então, ele dava, vamos lá, 100 talentos para cada um. Falava, vou viajar, depois quando eu voltar, eu quero ver o que cada um fez com esses talentos, né? O primeiro foi lá, tentou investir, aprontar, perdeu tudo, né? Não soube aplicar bem o dinheiro que ele aprendeu, que ele foi emprestado pelo Senhor. O segundo falou assim, eu não vou arriscar não. Eu acho que arriscar, eu posso perder. Eu vou enterrar o dinheiro, né? Quando o Senhor voltar, eu vou entregar direitinho que ele me deu para ele, né? E o segundo, ele foi, ele trabalhou, investiu e conseguiu mais ainda talentos do que o Senhor tinha dado, né? Aí o Senhor chegou da viagem, chegou para o primeiro e falou assim, cadê o dinheiro? Disse, olha, perdi, não tenho um centavo. Falou, mal servo, não soube, né, valorizar o que lhe foi dado. O outro vai enterrei, né? Deixei ele preguiçoso, não soube trabalhar a oportunidade que eu te dei. E o outro conseguiu, né, multiplicar o dinheiro através do trabalho, da dedicação dele. Então você vê que Deus, quando dá certas circunstâncias na nossa vida,
ele dá, né, nos dota de talentos, ou seja, de recursos, que a gente pode fazer o quê? Utilizar, botar tudo a perder, ou não fazer nada, ou, né, multiplicar. Depende de cada um de nós. Depende do nosso esforço, da nossa capacidade de fazer isso, né? Então, você vê que a riqueza, ela tem uma prova importante de saber administrar, a importância do desapego, né? Porque nós vivemos um mundo material onde ainda a questão matéria, ela é importante para a nossa sobrevivência. Mas a gente não pode ter um apego excessivo às coisas materiais, que aí a gente deixa de ter os verdadeiros valores, que são os valores espirituais, né? Então, é uma experiência importante da gente não ter apego àquilo, né? Utilizar aquilo, como foi feito na parábola dos talentos, por uma coisa produtiva, uma coisa que seja positiva. Não se apegar à matéria como se fosse a coisa mais importante do mundo, né? Esquecendo os valores morais e os valores espirituais. Então, é uma experiência importante, porque quanto mais recursos você tem, mais poder você tem, mais apego você vai ter àquilo. E se eu perder tudo, como é que eu faço, né? E aquele que pouco tem, não tem essa, né, essa mentalidade, sabe? Porque é difícil, né? Que vai ter que experimentar muitas coisas para poder recuperar ou ganhar mais, ou ter uma sua condição de sobrevivência, né? E usar em benefício do próximo, que é um outro desafio importante. Quando a gente tem recursos, né? Já ouviram essa expressão? Quando ganhar na loteria, eu vou ajudar todo mundo, né? Quantos de nós já falamos assim, né? A gente já pensou assim, né? Aí ganha na loteria e faz o que menos pensa do próximo, né? Então, tudo isso são oportunidades que Deus nos dá para ver que tipo de utilidade a gente dá para os recursos que a gente recebe, né? Por exemplo, se ele dá a oportunidade de a gente ganhar na loteria e a gente vira um baita de um egoísta e só pensa na gente e não pensa no semelhante, é uma prova importante, né? Que a gente acaba não fazendo bem o que é o propósito, né? A miséria prova paciência, fé, resistência às tentações e desespero, né? Quando a gente está numa situação de dificuldade, se a gente não tiver fé, né, tiver esperança de que as coisas vão melhorar, o que a gente faz? Desespera, né? E bota tudo a perder. Muitos fazem coisas assim bem radicais, né, tristes. Mas a fé da gente, qual o tamanho dela? Do grão de mostarda, né? A gente precisa acreditar que as coisas são feitas para o nosso crescimento espiritual, né? Eu tenho que me acomodar como na parábola dos talentos, enterrar o dinheiro e esperar as coisas acontecerem? Não, né? Eu tenho que batalhar e buscar para que as coisas aconteçam em minha vida, né? Então, por isso que prova a paciência, a resistência às tentações do desespero, né? Ou seja, eu me desesperar e aí botar tudo a perder, né? Bem, qual das duas provas é mais perigosa para o homem? A miséria ou da riqueza? Ambos são perigosos, porque ambos a gente pode falhar, né? O rico que não sabe que tem um apego excessivo à riqueza, ou que não pensa no semelhante, né? Tendo condições, poder e condições financeiras, e simplesmente é um egoísta, só pensa nele. É uma provação importante. E o miserável, aquele que não tem nada, né? Ele começa a se desesperar e não fazer nada para mudar essa situação. Então são duas situações bastante importantes para o nosso crescimento espiritual. E podemos falhar em ambas as situações, né? A miséria provoca queixos contra a providência, a riqueza leva a todos os excessos. Então, via de regra, a gente, não sei se os jovens há mais tempo aqui talvez lembram, né, do Hard, lembra aquele desenho? Que fala, ó Deus, ó céus, ó tudo, né? Tudo acontece de errado comigo, né? E nós temos essa conduta vitimista, né? A gente não pensa que as coisas acontecem, mas se a gente se esforçar, ir atrás, a gente consegue reverter as coisas, né? Entender que Deus, Ele é bom e justo, Ele quer o nosso melhor. Então, depende de mim, né? Não depende de outra pessoa, do meu esforço pessoal. Então, eu não tenho que ficar me queixando, me achar que eu sou vítima, e sim buscar, tentar resolver a situação da melhor forma possível. E não ficar em apego, em excesso, né? As coisas que não são tão úteis para mim ou são excessos. E via de regra a gente faz isso, né? A gente acaba querendo mais, acumular dinheiro, acumular coisa,
como se fosse necessário para a minha sobrevivência. Né? As diferenças sociais e econômicas não vêm apenas de méritos ou deméritos do passado. Então, na verdade, as diferenças sociais e também econômicas que aparecem, que parecem para a gente como injustiças, na verdade são situações que são colocadas para o nosso aprendizado. Eu dei o exemplo agora há pouco de uma pessoa que tinha uma condição financeira muito boa, muito poder em uma vida, e deu um mau uso àquilo. Né? Então, via de regra, vem numa situação diferente nessa encarnação, para passar a dar valor quando conquista uma coisa, um valor do tamanho que a situação merece. Não em excesso, não querendo ser mais que o outro. Né? Muitas pessoas que têm poder e dinheiro, o que elas fazem? Elas viram egoístas, elas viram snobs, arrogantes, né? Acham que o outro é inferior a ele. São pensamentos que a gente tem quando a gente tem uma condição financeira maior. Né? Não digo todos, mas alguns têm. Então é um mau proveito, um mau uso daquilo que foi colocado em termos de provas para essa pessoa. Muitas vezes são provas voluntariamente escolhidas para fortalecer virtudes ou reparar abusos do passado. É bem o que eu disse, né? A maioria das vezes a gente faz parte da nossa programação reencarnatória. A gente faz parte das escolhas daquilo que a gente vai ter como provas e expiações nessa vida. Então não é uma imposição, né? Às vezes a gente está numa condição, está na erraticidade, no mundo espiritual, que a gente não tem condições de escolher. Mas certamente aquilo que de alguma forma é imposto para a gente é para o nosso aprendizado, é para o nosso crescimento. Então nunca é um castigo, nunca é uma pena, e sim uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Aí vai. Se o rico está sujeito, está bem pequeno, a maiores tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? Né? É uma pergunta. Se ele tem essa questão da tentação, ele com mais recursos, com mais poder, ele pode fazer mais o bem? Né? É a história da loteria, né? Quando ganhar, vou ajudar todo mundo. Né? Vamos lá. É justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a riqueza e ele nunca julga ser o bastante para si mesmo. E é uma tendência nossa, né? Se hoje eu não tenho uma condição boa, eu consigo conquistar mais, eu começo a gostar daquilo, me apegar àquilo, eu vou querendo sempre mais, e nunca é o bastante. Ao contrário daquele que pouco tem, né? Como o óbolo da viúva, você lembra dessa parábola? Né? A viúva, ela tinha um mal que podia comer, mal para ela, e tinha uma pessoa que não tinha nada. Sabe o que ela fez? Dividiu. O pouco que ela tinha, ela repartiu e os dois tiveram pouco, mas tiveram alguma coisa. Né? Você vê, ela pouco tinha, praticamente nada, mas dividiu o pouco que ela tinha com o outro que não tinha absolutamente nada. Né? É a mentalidade de você compartilhar com o outro o pouco que você tem. Isso é uma tendência muito grande de quem pouco tem. Né? E uma tendência muito grande de quem muito tem não querer partilhar nada, embora tenha condições. Né? Eu fiz um trabalho uma vez voluntário de você ficar pedindo para ajudar uma determinada instituição no supermercado. Você já deve ter visto Sim, essas ações, E você via muitas pessoas com uma vestimenta sofisticada, chegava lá, você abordava essa pessoa e ela não doava nada. E aí, de repente, chegava uma pessoa que você via que tinha uma condição mais simples, com o filho no colo, a pessoa, moça, o que vocês estão fazendo? Porque você fica até aquela coisa, né, assim, você fala, não vou nem pedir, né, você fica um pouco... É mal tem pra ela, né? E aí eu lembro disso, o rapaz virou pra mim, aí eu expliquei pra ele o que era o programa, e aí ele falou assim, não, eu sei o que é passar fome, e doou lá um pouco de feijão, sabe, assim... O pouco que tinha, partilhou. Ele fez, porque ele falou, eu sei o que é essa situação, então eu vou ajudar. Olha que bacana. E é o óbolo da viúva, exatamente essa passagem da Bíblia conta exatamente isso, né? Ela tinha um pouco, mas ela sabia que o outro não tinha nada e ia estar numa situação pior do que a dela. Então, nessa reflexão de querer não deixar o outro passar por o que ela já tinha passado no passado, né, passado anteriormente,
ou seja, de passar fome, propriamente dito, ela partilhou um pouco que ela tinha. Né? Vê que interessante? Aí, a posição elevada nesse mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e tão arriscadas quanto a miséria. Porque quanto mais rico e poderoso é o homem, tanto mais obrigações tem a cumprir, tanto maiores são os meios que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos bens que tem o seu poder. Quando Deus permite ou dá a condição da gente vir numa situação financeira melhor, na verdade, essas coisas são minhas. Quando eu desencarnar, eu vou levar essas coisas comigo? Não. Elas são emprestadas. Né? Elas estão como o senhor que foi viajar e deixou os talentos, ele só emprestou, vai ficar com você um tempo. Que uso você vai fazer disso? É exatamente o que Deus faz com a gente. Ele nos empresta, né, essa condição, ou esse dinheiro, ou esse poder, ou esse patrimônio, para ver que tipo de uso a gente vai dar para ele. Por isso a prova ser muito intensa da riqueza. Que, como eu disse, via de regra, a gente bota os pés pelas mãos, faz coisas que não são legais, né? Uma pessoa que tinha uma condição e nem quis ajudar em nada. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: em verdade vos digo que é mais fácil um cabelo passar pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Não que ele está maldizendo a riqueza, dizendo que a riqueza é algo ruim. Tanto que ele permite que as pessoas venham nessa condição. Né? Mas a probabilidade de eu me equivocar ou não sair coisa errada é maior. Porque a condição, quanto maior a condição que eu tenho, maior a aprovação eu vou ter. Que uso eu vou dar isso? Né? Você vê a pessoa que tinha praticamente nada, partilhou o que ela tinha. Né? Então, quem tinha uma condição ia fazer diferença para ele, por exemplo, dar uns 5 quilos de arroz? Não, ele não deu nada. Não quer saber não quer nem ouvir o que é ação. Mas o que é importante dizer não é que Jesus condena o rico, né? É que ele quis refletir de que a pessoa que tem essa condição, muitas vezes, não pensa no próximo, não tem essa reflexão de partilhar aquilo que lhe foi emprestado. Né? Por isso que é mais fácil você ter uma aprovação ou, digamos, ter uma boa condição com a miséria do que com a riqueza, que a prova se torna mais pesada. Né? O espírito pode pedir a riqueza ou a pobreza com prova. Então, são escolhas. Se falha na prova, pode reencarnar em condições opostas para ajuste e aprendizado. É aquilo que eu disse. Né? Muitas vezes, eu ter vindo nessa vida numa condição financeira boa ou ruim, isso tem muito a ver do que eu fiz na vida anterior, nas vidas anteriores, e não dei um bom cabo a isso. Se eu vir na miséria e fico, por exemplo, ao invés de trabalhar, de me esforçar, de me dedicar, eu, sei lá, vou para o caminho do crime, por exemplo. É o caminho correto? Não. Né? Então eu estou tomando certas atitudes que não são as melhores. Né? Ou eu fico maldizendo, falando que Deus é injusto, que Deus não olha para mim, me julgando de vítima. Né? Esse também não é o melhor caminho. Então todas essas posturas são condições de ver se a gente está realmente aproveitando a oportunidade que nos dá ou não. Né? A riqueza é uma prova de responsabilidade e desapego, o egoísmo, a vaidade, o esquecimento dos necessitados. Né? Aquilo que a gente disse. Virtudes esperadas, caridade, gestão consciente, partilha. Né? É isso que você espera de alguém que tem uma condição melhor. Né? Ele tem essa visão de que aquilo, né, é muito para ele. E ele pode partilhar isso. Ele pode, de alguma forma, ajudar o seu semelhante que está numa necessidade. Então, as virtudes que a gente espera, ou que a gente imagina que uma pessoa deve ter, né, é a caridade, a gestão consciente do patrimônio, né, sabendo que aquilo é um empréstimo que ele tem, e não que, como diz os mais antigos, né, somos nós, assim, um pouquinho mais antigos, mas só um pouquinho. Caixão não tem gaveta, né? Então a gente não leva nada. Fica tudo aqui, né?
A pobreza é uma prova de resignação, confiança e esforço. Né? Eu acreditar, ter fé que Deus quer o melhor para mim e que realmente Ele me deu essa condição para que eu possa aprender com ela. Então é uma prova de resignação, confiança e esforço. Né? Saber reverter a situação. O perigo, né? Revolta, inveja, crime. Né? Esse é o perigo. As pessoas acabam não dando boa condução das coisas e acabam, né, se equivocando nessas situações. Virtudes esperadas, humildade, paciência e fé. Né? Porque às vezes a gente vê pessoas que não têm uma condição financeira boa, não têm uma situação boa, mas também não são nada humildes. Né? São até muitas vezes arrogantes. Então, são todas circunstâncias que a gente precisa trabalhar na gente para poder realmente aprender a ter uma conduta melhor. Né? Que são essas virtudes que se espera de uma pessoa que passa numa prova como essa, de humildade, paciência e fé. Bom, só uma frase final: o verdadeiro valor não está no que possuímos, mas no que fazemos com o que possuímos. Então, não adianta a gente ter muito e ter pouco e não saber dar bom cabo a isso que a gente tem. Né? Como aquela senhora, ela tinha pouco, mas ela deu boa utilidade para aquilo que ela tinha. O álbum da viúva, ela deu uma boa utilidade para aquilo. Ela não passou, ela não deixou que o outro também passasse fora. Né? Ou o rico, infelizmente, também faz isso. Uma coisa boa. Só uma pergunta. A gente anda o dia todo. Eu não moro aqui em São Paulo, mas eu moro aqui em São Paulo. Uhum. Então a gente anda pelas ruas da cidade, o que tem de gente pedindo, a pessoa quer comer, tomar um café, alguma coisa. A pessoa não dá, é muito comum encontrar uma pessoa que ela gostando. Ela nem se manifesta, não olha, nem olha para quem está pedindo. Somos invisíveis, né? A gente não enxerga. Então, o que eu acho mais triste, e não sei como que essa pergunta, como que a espiritualidade enxerga a pessoa que não quer fazer nada, não faça. Mas se eu faço, se eu vou lá e dou, sei lá, vou lá, compro um pão, tomo um café, qualquer coisa que a pessoa comeu, uma marmita, qualquer coisa, qualquer um de nós. Você vai lá, as pessoas se permitem, falam assim, mas por que está dando? É um vagabundo, está aí na rua, está aí porque quer. Ninguém está ali porque quer, pelo amor de Deus. Como que a espiritualidade vê essas pessoas? Na verdade, a gente fala espiritualidade, como Jesus nos ensinou a ser fazer. Não julgareis. A gente não tem essa condição de julgar ninguém. Concordo. Então você faz de acordo com a sua consciência. Né? Porque você vai ter que se reportar à tua consciência. Né? Se eu quero ajudar aquela pessoa, se ela, como o senhor usou a expressão, é um vagabundo, tal, é um problema dela. É uma responsabilidade dela, não cabe a mim julgar. Se eu faço de coração, mais uma passagem bíblica, que uma mão dá, a outra não tem que saber, ou seja, se eu faço isso do coração, eu estou fazendo minha parte. Se ela der mau uso àquilo que eu estou ajudando, é uma responsabilidade dela. A gente tem que fazer a nossa parte. Né? E aí, assim, se a pessoa não quer trabalhar, é aquele do taráfo dos talentos. Se ele quis enterrar o dinheiro e não fazer nada, a responsabilidade é dele. Né? Mas se eu tiver condições de ajudar quem tem fome, por que não? Né? Faça a sua parte. É o que ele falou, né? Pode ser que ele não soube administrar Sim. o que ele recebeu. Pois é. E aí ele se encontra nessa situação hoje e ele está passando por uma prova. A gente não sabe a vida que essa pessoa teve até aquele momento, as decepções, as ingratidões que ela teve. Quer dizer, são tantas situações que podem ter ocorrido que não estou nem querendo justificar nada, mas a gente não pode julgar o outro. Cada um responde por si. Né? É que também não dá pra gente ajudar todo mundo, né? A gente Sim. até gostaria. Cada um Mas faz. eu procuro fazer assim, igual você falou assim, quando toca o meu coração, aqui eu falo, não, tem que ajudar. Aí Eu vou falar pessoalmente, eu dificilmente eu dou dinheiro para criança na rua, porque é uma situação, né, muitos adultos utilizam as crianças para sensibilizar tudo. Se eu puder, eu vou lá comprar uma marmita, comprar uma coisa, entendeu? Algo que realmente a criança vai ter uma utilidade para ela, né? Eu estou errado, certo? Até estou julgando, mas eu não estou dizendo, é a minha postura, né? Eu acho que, assim, que a gente vê muito, e aí estou julgando, não estou falando que não, mas tem muitos adultos que utilizam as crianças para sensibilizar as pessoas, né? Mas é responsabilidade do adulto.
E também eu acho que a gente não pode fortalecer para uma criança que essa ação seja correta, você ficar pedindo. Né? Então, eu também penso um pouco nisso. Então, mas sabe? é tudo julgar, né? A gente tá julgando. Você está pensando assim, nossa, a criança vai achar que pode viver a vida. Mas escute o seu coração, isso é o mais importante. Eu acho que a gente tem que escutar o nosso coração. E a gente tem que se reportar a quem? A nossa consciência. Eu acho que não existe essa... Nós estamos numa condição que não dá para falar o que é certo e o que é errado. Cada um toma a melhor atitude, né? Vamos lá. O tópico seguinte fala sobre a igualdade dos direitos do homem e da mulher, também no Livro dos Espíritos. A gente sabe que, historicamente, né, a mulher, no passado, era tida como se fosse um objeto do lar. Né? Estou falando de um passado bem remoto, mas não tão remoto assim, a condição da mulher dentro do lar também era uma condição de desigualdade, né? De submissão do homem, tudo, né? E você vê, na verdade, o Livro dos Espíritos ele foi escrito há não lembro agora, há muito tempo, né? Numa condição naquela época em que ainda existia essa desigualdade. Então, por isso que a codificação ela veio para realmente dar um impacto de revolução, né? Em termos do aprendizado a todos nós, né? De mudança de comportamento mesmo, né? Então, vamos refletir sobre isso. Se a lei de Deus é eterna, a igualdade é um princípio divino, a desigualdade é algo humano. Ou seja, quando Deus nos criou, Ele criou como iguais, né? O homem, a mulher, independente. Não existe desigualdade, porque seria injusto, né? Se Deus criasse o homem para ser superior à mulher ou ao contrário, né? Essa questão de estabelecer essa desigualdade foi o homem que criou, né? Ele que acabou achando que ele era superior à mulher, né? Mas era a interpretação do homem, não de Deus. Deus, ele criou nós para sermos iguais, né? Temos as mesmas situações. Existem questões biológicas, eu vou falar um pouco aí, mas a questão de direitos, né? Ou de sermos iguais, isso é claro que Deus criou dessa forma. O homem e a mulher são iguais perante Deus, e tem mesmo direito? Essa é a pergunta dele. Deus não deu a ambos o conhecimento do bem e do mal e a faculdade de progredir? Quer dizer, ele respondeu a pergunta com outra pergunta, né? Deus não deu a mesma condição para o homem e a mulher para progredir, para fazer o bem e para o mal? Essa é a igualdade. É as mesmas condições de agir perante a vida, né? Então, aonde está a desigualdade que Deus colocou? Nenhuma. Tanto um como o outro sabe, né, tem esse conhecimento do que é o bem, o certo, o errado, o bem e o mal, né, e também a faculdade de progredir. Todos nós temos a condição de progredir. Então, perante Deus, nós somos absolutamente iguais, né. Questão 88, 17. Não há superioridade espiritual por gênero, há igualdade de direitos e deveres, né. Então, essa colocação o que quer fazer? Tanto o homem como a mulher pode atingir a superioridade espiritual. Até hoje, nos dias atuais, você vê muito mais médiuns, mulheres, do que homem, né? Antigamente era muito maior. Quando eu comecei há 25 anos atrás, muitas vezes eu me via sozinho na sala, como homem, e a maioria mulheres. Ou seja, Deus dá a condição para as pessoas trabalharem, exercitarem o bem de forma igual. Mas quem optava, quem escolhia fazer? A maioria eram mulheres. Né? Os homens ficavam em casa, criticando a mulher porque foi no centro, ou foi na igreja, se não for. Né? Eu mesmo fui um crítico, eu achava que a mulher só pensava em ir no centro. Aí que me toquei conta era, né, errado. Né? Mas ainda tem culturas sim, que mantêm essa desigualdade. Por exemplo, eu morei no Oriente, trabalhando lá. Lá é bem mais convivi grave. demais com os islâmicos, com os muçulmanos, convivi demais. Então lá tem uma parte da sociedade, a mais pobre principalmente, que a mulher, a realidade é essa, a palavra é dura, mas a realidade é essa. A mulher é só para procriar, é a fêmea da raça. Eles veem assim. A mulher não tem direito, não. Tem cara lá que pode ter 5 mulheres, e com essas 5 mulheres ele tem 12 filhos, 14 filhos. Como é o nome do senhor? Rogério. Senhor Rogério, o senhor vê como esse planeta ainda está atrasado? Muito. Século XXI, né? Século XXI,
faz mais de 2000 anos que Jesus veio aqui, pregando o amor, a igualdade e tudo, e ainda nós vemos essas Lá na terra dele. Então, inclusive. e o que é pior, né? Que é pior. Você vê que a árvore do Evangelho É triste, foi transplantada de lá para cá exatamente por isso, né? Porque ainda, passados 2000 anos, eles entenderam a mensagem do Cristo ainda, né? E é muito triste isso, porque o que justifica isso? Nada. Né? Aonde eles viram algum tipo de orientação espiritual, seja em qualquer livro sagrado, que a mulher, o homem é superior à mulher? Não existe isso. Você vai lá, só para finalizar, que eu não vou Claro, falar desculpa. vamos lá para a classe que não tem classe média. Tá? O Henrique Muito comprou. ricos, milionários, donos de petróleo, São Paulo, e tem um muito pobre, que é o pobre mesmo. Então, as classes mais abastadas, todos, sem exceção, eu fiquei lá 7 anos, todos, sem exceção, estudam nos grandes centros culturais da Europa. Londres, Paris, Irlanda, todos. Então, quando voltam para lá, vão formados, médicos, engenheiros, advogados, dentistas, todos. Então, essas mulheres que estão voltando de lá, estão numa luta árdua, ferrenha, para poder mudar esse conceito, para levar para aquelas mulheres pobres, da classe mais pobre, o direito de ser mulher sim. Mas é uma luta em glória. A resistência, porque é cultural, né? Isso é cultural. E infelizmente é conveniente, né, para essas pessoas que você vê, é coisa tão grave que muitos homens têm a condição de ter mais de uma mulher, né? Então olha só como uma mentalidade, um negócio assim absurdo no século XXI. Ou seja, não estamos falando há 500, 600, 1000 anos atrás. Não hoje, né? É muito grave isso. Aí a gente vê quanto o planeta Terra ainda, em termos gerais, é atrasado, né? Porque ainda se consegue esse tipo de comportamento, né? Graças a Deus, o Brasil tem uma postura diferenciada. A gente vê ainda preconceitos, a gente vê ainda pessoas que pensam desse jeito, como o senhor está dizendo, mas felizmente a coisa mudou bastante, né? No passado, o homem matava a mulher porque ele foi traído. Ele tinha o direito, lavar a própria honra. Olha, isso não faz tanto tempo assim, né? Não, século passado. Não, Sim, século XVII, vai. Não, aqui no Brasil não. A coisa de uns 30, 40 anos atrás, isso acontecia. Tem um caso muito famoso, que é aquele cantor, como é que é o nome dele? Lindomar Castilho. Isso não faz 100, 200 anos, não. Não, isso foi. Eu tô falando. Então, mas não faz tanto tempo assim, né? Vamos dizer que até hoje. É verdade, essa senhora tem razão. Até hoje, algumas pessoas pensam desse jeito, né? Em alguns lugares do Brasil, as pessoas... Você vê os feminicídios que a gente vê por aí? É bem... Graças a Deus, a sociedade, ela tem um comportamento, uma reação diferente do que tinha no passado, né? No passado passava meio pano, né? Hoje não. Hoje a pessoa acaba sendo responsabilizada. Mas é triste essas coisas. A gente está hoje, né, 2025 anos depois que Cristo esteve entre nós fisicamente, a gente pensar dessa forma aí. Se não me engano, lá aqueles países da Arábia. É o que ele estava dizendo. Então, as mulheres, até 30, 40 anos atrás, não tinham alma. Descobriu-se nessa época que o pessoal tinha, que as mulheres, eles aceitaram que mulher tinha alma. Mas a senhora quer ver como o absurdo chega a coisa bem complexa? Na época da escravidão, a Igreja Católica, não estou criticando a Igreja Católica, mas era o pensamento à época que o negro não tinha alma. E por isso justificava submeter a escravidão. Sim, como né? animal. Olha como, né? E nós estamos falando de coisa de quantos anos atrás? Né? 200 e poucos anos atrás? Então, é muito triste isso, gente. Né? Na verdade, as pessoas justificam suas atitudes chegando a absurdos como esse. Né? Como o caso da mulher, como o caso do negro, né? Vamos seguir, gente. Diferença de funções não significa desigualdade. Via de regra, a mulher e o homem têm funções nas sociedades diferentes. Hoje, as coisas estão mudando bastante, né? Mas o fato de ter funções diferentes não quer dizer que são desiguais. São funções diferentes. Né? Cada um de acordo com a sua habilidade, com a sua capacidade física, né? E isso, escolhas.
Exerce, mas eles não são desiguais, são funções, né? Ambas são importantes, né? Eu digo, por exemplo, eu uso muito a casa espírita como modelo, né? A pessoa que atende, que recepciona as pessoas num trabalho mais simples, ela é tão importante quanto o presidente do centro. São funções diferentes, só isso. Há 10 anos atrás, mais ou menos, quando em centro espírita, quando as mulheres e os homens iam tomar passe, os homens ficavam de um lado e as mulheres do outro. Isso mais ou menos 10, 15 anos atrás, inclusive na Fiesp. Tá vendo? Não é tanto tempo assim, né? Então é muito triste isso. A gente está numa evolução importante, mas ainda existe, como a senhora falou, ainda existe nos dias de hoje essas diferenciações, né? Mas vamos lá. De onde procede a inferioridade moral da mulher em certos países, né? Como é que pode, né? Da onde vem essa história que a mulher é inferior moralmente do que o homem em certos países? Aí ele responde, do domínio injusto e cruel que o homem assumiu sobre ela. É exatamente o que o senhor Cada falou. força, será? Que eles... Eu acho que é arrogância mesmo, prepotência do homem, né? Conveniência do homem. E culturalmente, como ele disse, né? Estabeleceu-se a cultura que era assim e não fazia nada para mudar. Né? Para mudar. Você vê os abolicionistas no tempo da escravidão, né? A escravidão era normal, né? Mas algumas pessoas falam, não é normal isso. Eu não concordo com isso. Então tem que ter pessoas que vêm com o propósito de mudar, de quebrar esse paradigma. Não é porque é assim, tem que continuar assim. Eu não concordo com isso, né? É mais ou menos assim. Os abolicionistas fizeram isso, né? Eles falaram assim, olha, isso não é normal, eu não concordo com isso. Não tem que ficar dessa forma. E é esse propósito que tem que ter. O que é errado, né? Não é porque é assim que tem que continuar assim, né? É resultado das instituições sociais e o abuso da força sobre a fraqueza. Esses homens, moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. É isso, é o domínio da força, né? Geralmente o homem costuma ser mais forte que a mulher, ou a sociedade lhe dá essa força, esse poder, e subjuga a mulher. E a mulher, muitas vezes... Mais passiva, né? Exatamente. Ela assimila isso. E ela tolera isso, ela permite isso. Né? Graças a Deus está mudando, mas, infelizmente, ao longo do tempo, a mulher se submeteu a isso. Pela força, pelo poder, pela sociedade, né? Como o senhor está dizendo. Né? Então, foi isso imposto. Né? A mulher é sufocada, né? Por esse hábito do seu superior. A gente Mais não dócil, eu acho também. Mulher mais dócil e de repente... Então, agora só que a gente tem que fazer um parênteses. Espírito tem sexo? Não. Então, a gente pode vir como homem ou mulher. Então, a essência está dentro de nós. Tanto da sensibilidade, da doçura, da tolerância, como da força. Entendeu? Então, nós temos tudo dentro de nós. Só que a condição momentânea de ser homem, de ser mulher, nós extravasamos isso. Né? É a nossa condição naquela encarnação. Por isso que, da mesma forma como a riqueza e a pobreza são condições, o estado de mulher e de homem também são condições que a gente coloca, né? Dessa encarnação. Para determinar funções especiais, cabe ao homem, por ser mais forte, o trabalho mais rude, a mulher o trabalho mais leve. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente e suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Então, biologicamente, fisicamente, a mulher pode ter uma condição, né, menos forte ou coisa parecida. Mas é o que eu disse na questão do centro, todos são importantes. Né? A pessoa mais simples, que conduz, que orienta a fila para o passe, ou né, dá uma informação, ela é tão importante para o contexto como o presidente da casa. Né? São funções diferentes, só isso. Né? Então, por que estabelecer uma importância maior para o homem em relação à mulher, só porque ela tem uma condição biológica mais, né, menos forte e tudo? Não, são funções diferentes. Todas são importantes na sociedade. Né? Questão 18. Então, os filhos têm as mesmas faculdades e progresso moral, mas podem assumir tarefas diferentes no mundo físico conforme circunstâncias e necessidades sociais. Então, se eu venho nessa condição como mulher, as minhas tarefas, as condições vão ser um pouco diferenciadas. Mas todos têm a sua importância no todo. Né? É uma questão de momento, né? Daquela encarnação. Então, por que um é superior ao outro, inferior ao outro? Não existe isso. Né? Importante dizer que isso não implica hierarquia, mas complementariedade. Isso é importante.
nenhum é superior ao outro, mas os dois se completam. O que um faz e o outro faz estão se complementando para que o todo seja bom. É esse o propósito. Simples assim. Né? A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem. Né? É uma pergunta que fizeram, olha lá. Deus deu uns a força para proteger o fraco e não para escravizar. Olha que interessante, né? Se o homem é dotado de força, de maior capacidade de tudo, então ajudam aquele que não tem tanta força. Né? E não precisa ser homem ou mulher para estar na condição. Quantos homens têm uma condição mais frágil? E quantas mulheres têm uma condição mais forte? Né? Então não precisa necessariamente ser homem ou mulher para que isso se estabeleça. Então a gente tem que, se eu tenho uma condição, digamos, melhor, eu ajudo aquele que tem uma condição que não é tão boa. Então, o propósito é esse, não submeter ao jugo do outro, né? E sim que eu tenha condições de ajudar. Né? Deus apropriou o organismo de cada ser as funções que ele cumpre desempenhar. Se deu à mulher menos força física, deu ao mesmo tempo maior sensibilidade apropriada, a delicadeza das funções maternais e a fragilidade dos seres confiados aos seus cuidados. Então, você vê, a mulher tem naturalmente a maternidade, né? A doçura e o cuidado da criança. Hoje tem muitos pães, né? Que é pai que parece mãe, que tem essa docilidade. Porque todos nós temos essa essência. É só nos permitir. Né? Só nos permitir ser mais doces, mais sensíveis. Eu, por exemplo, há 25 anos atrás, quando comecei no Espiritismo, eu era uma pessoa mais bruta. Hoje eu sou uma pessoa mais sensível. Eu choro com comercial de televisão. E aí? Meus filhos tiravam sarro de mim. O pai está chorando, né? E daí? Né? Sensibilidade. Isso é ruim? Eu acho que não. Né? Deus me inventou de dar um neto, eu choro para Juju. O Eduardo é o amor da minha vida. E eu falo nele, eu fico emocionado. Isso é ruim? É sensibilidade. Né? Que eu me permito ter. Né? Isso me deixa menos homem, mais homem. Não. Sensibilidade. É deixar o sentimento fluir. Né? E todos nós temos esse dentro de nós. E a gente tem que se permitir. Que antigamente os homens não podiam demonstrar, né? Mas eu passei por isso, como a senhora. Os homens não podiam demonstrar, né? Lá, 50 anos atrás, imagina, meu pai, se ele visse a gente chorar porque vai um cara, um bandido tomou um tiro, porque sensibiliza. Sim, claro, é um ser humano. Né? Aí meu pai falou, tá chorando por quê? Xingava, brigava, então era bruto, né? Uma coisa bruta. O pai não abraçava o filho, não pegava, muitas vezes o filho no colo, sentado no colo, né? Como não, da senhora? Cida. Dona Cida, a gente sabe, eu tenho uma palestra Pais e Filhos, não sei se eu já dei aqui, cada um dá o que tem, né? Era o que ele tinha para dar. Sim. Né? Sim. A gente tem essa consciência hoje de que não é esse o caminho, né? Então a gente tenta dar algo melhor para os nossos filhos, nossos netos, né? Então ele dava o que ele tinha, né? Hoje eu entendo. Eu também, né? Eu também não entendia. Eu também não entendia. Então é isso, a gente não tem que, sabe, condená-los por isso. Era o que eles entendiam como certo, né? Graças a Deus hoje a gente entende que isso não é o certo, né? Porque o certo é a sensibilidade, né? Vamos lá. Então a questão 220 fala sobre a subordinação feminina foi resultado do abuso da força física, ou seja, o homem abusando da mulher, né? Não de determinação divina. Deus nunca quis que o homem fosse superior à mulher em termos de subjugar a mulher, nada. Pelo contrário, complementação, né? Conexão com o conceito de provas e expiações coletivas. Sociedades que negam direitos acabam sofrendo crises e transformações. É o caso do Oriente Médio, né? Lá não é uma pessoa ou algumas pessoas, é a sociedade como um todo. Então, isso daí vai provocar uma provas e expiações coletivas para essa sociedade muito sérias. Você vê até hoje, né? A árvore do Evangelho estava lá, ela foi transplantada no Brasil. Por quê? Porque eles souberam entender a lição do Cristo, né? Do amor, do respeito, da igualdade, né?
Então, tudo isso, infelizmente, eles vão passar por situações que vão fazer eles refletirem sobre a conduta deles, né? O quanto eles estão equivocados, entendeu? Mas aqui também na nossa sociedade ocidental como um todo, né? Ainda tem muitos homens, igual você falou. Sim, é verdade. Nos dias Tem um camarada que trabalhava comigo, é engenheiro também, ele trabalhava comigo e a gente se frequentava, as famílias. E meus filhos foram crescendo num senso de amor, de carinho, de abraçar, beijar e tal. Então, o meu filho, uma vez, eu me lembro direitinho, eu estava em Campinas, ele foi na minha casa, meu filho chegou do colégio, com 16 anos, aí veio, me abraçou, me deu um beijo e tal, ficou abraçado comigo. Falou lá, passou, a gente fez lá uma festinha, lá, alguma coisa, e ele veio embora para São Paulo, para casa dele. Na segunda-feira, ele estava me esperando cedo. Rapaz, eu preciso conversar com você. Falou, o que foi? Alguma coisa que você quer decir isso? Ele falou, rapaz, eu estou impressionado com você. Você está estragando seu filho. O que você está ensinando o seu filho? Abraça seu filho, beija, que isso? Ele é homem. Eu falo, para. Não vou continuar, não, obrigado. Eu fui criado, eu vim num berço que era assim. E meu pai era daquele tempo lá, nascido em 1900 e pouquinho. Então ele pegou esse tempo. E ele passou pra gente nada mais do que amor. É só isso que ele queria da gente. E só isso que eu quero para meus filhos, que você quer para o Eduardo. E é isso que a gente quer. Né? Aí você ser criticado, que você demonstra amor, eu acho muito triste. Então, é muito podia eu vou dar essa palestra de pais e filhos aqui, porque é uma reflexão que para mim foi muito importante e até hoje, sabe? Meus filhos, eu sou baixinho perto deles, é tudo desse tamanho. Eu agarro o pescoço deles, beijo, abraço, porque é muito bom, gente. É muito bom. E você sabe, quando eu comecei dessa palestra lá, uns 20 anos atrás, uma pessoa me chamou depois da palestra, ele falou assim, peraí, você abraça e beija os seus filhos? Eu abraço. Mas você não tem medo que eles virem homossexuais? Esse é o medo deles. Uma pessoa esclarecida, formada, não era uma pessoa ignorante. Ou seja, ignorante era, pela conduta que ele teve, é ignorante mesmo, né? Mas eu estou falando assim, olha, aí eu falei assim, na minha concepção na época eu falei aqui, talvez eu respondesse de forma diferente hoje, mas eu falei assim, meu senhor, olha, se for isso que for transformado, eu vou continuar fazendo. Eu não sabia o que falar, eu falei isso na época, né? Se for isso, eu falei assim, olha, o problema é porque eu vou continuar fazendo, né? Mas eu falei assim, mas com certeza não será, né? O amor, ele transforma, ele fortalece tudo, né? Uma pessoa dessa não entende nada de amor, fortalece. Bom, ainda bem que ela estava lá para escutar, tomara que ela tenha refletido, né? Posso dar uma esticada mais ou não até o final? Dá tempo. Que está acabando, tá? Mas então, gente, é o seguinte, ame, abrace, beije, isso não faz mal nenhum, pelo contrário, isso é bom demais. Vamos lá. As funções de que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto conferida ao homem? Ou seja, as funções de uma é tão importante como a outra? Sim, e até maiores. É ela quem dá as primeiras noções da vida. Ou seja, quem dá as primeiras noções para o filho, né? Para aquele que vai ser, para o homem, né? Que vai, quer dizer, a mulher, a mãe, né? Ela é a que está diretamente ligada com o filho. O pai pode fazer isso, deve fazer isso? Deve. Mas naturalmente a mãe é a primeira que faz isso, né? Então olha a importância dela, né? Então, quando ambos são educados moralmente, respeitam-se mutuamente e colaboram para o progresso. No lar, a importância da corresponsabilidade na educação dos filhos. É a responsabilidade de ambos, do pai e da mãe. E é uma responsabilidade que não é transferível, né? A gente costuma delegar essa responsabilidade para professor, para avô, para tio. A responsabilidade da educação dos filhos é do pai e da mãe. É inerente à paternidade e à maternidade, né? A gente pode até ter aliados, o avô, o tio, o irmão, ajudar, mas a responsabilidade foi confiada ao pai e à mãe, né? E jamais para as escolas. Exatamente. O professor não tem essa responsabilidade. Hoje tem pais que falam, meu filho está sendo educado lá na escola. Não, está sendo ensinado. Ele está adquirindo conhecimento. Delegando, ou terceirizando a educação, né? Aos poucos ele está aplicando. Mas não é a responsabilidade do professor, né? Na sociedade, a importância de espaços igualitários de trabalho e liderança, né? Coisa que a gente está começando a ver mudar hoje, né? Porque a mulher, ainda hoje, no Brasil, ganha menos que o homem, né? Então, são situações que precisam ser mudadas, né? E precisam ser respeitadas. Vamos lá.
Sendo os homens iguais perante a lei de Deus, devem ter sido igualmente perante as leis humanas. O primeiro princípio da justiça é esse: não façais aos outros o que não gostaria que vos fizesse. Esse é o princípio da igualdade, né? E aí não está falando o outro, se o outro é homem ou mulher. O outro é outro. Então, se eu não quero para mim, eu não faço para o outro. Esse é o princípio básico da igualdade. E insisto, aqui não está falando assim se é para homem ou mulher. É o outro. Né? Então, a importância da igualdade tem que ser feita dessa forma. E as leis têm que ser nesse caminho, né? Sendo assim, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e mulher? De direitos, sim. De funções, não. São funções diferentes, né? Mas direitos, com certeza. É preciso que cada um tenha um lugar determinado, que o homem ocupe-se do exterior e a mulher do interior, não o interior da casa, o exterior, né? Do interior. A mulher é mais sensível, né? E cada um de acordo com sua aptidão. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade dos direitos. E é exatamente aquilo lá, que eu não quero para o outro, né? Que eu não desejo mal para o outro, para mim é da mesma forma, né? Vamos lá. Reconhecimento da capacidade intelectual e profissional da mulher, coisa que a gente precisa muito ressaltar hoje, né? Felizmente está mudando, ainda não estamos numa condição perfeita, mas está mudando, né? E a ligação com a lei do progresso. Todos têm direito a dever de contribuir socialmente. Então a lei do progresso é para todos, não é exclusiva do homem. Todos nós temos o direito e a condição de progredir. Está acabando, gente. Se Deus não faz diferença entre homem e mulher, quem somos nós para fazer? E não é verdade, né? Como nós? E o duro que muitas vezes as próprias mulheres têm esse comportamento, né? Às vezes uma mulher que chega numa condição de hierárquica também às vezes tem essa postura de fazer a diferença. Então é um aprendizado para todos nós, gente. Todos nós, né? A gente tem que refletir sobre isso e não ser omisso, né? Não é assim, deixa que é assim. Não! Nós não temos que ser tolerantes a isso, nós temos que fazer a diferença para mudar isso, né? Não sermos seres passivos, né? Por exemplo, falando do preconceito, né? O preconceito a gente não tem que falar assim, eu não concordo. Não, a gente tem que ser proativo para que isso não exista, nenhum tipo de preconceito, seja racial, seja de sexo, o que for, né? Nós temos que ser instrumentos da sociedade para que isso não ocorra. Essa é a nossa atitude, né? Proativa, não passiva, né? Achando que porque assim tem que continuar assim, né? Então, todos nós temos a nossa responsabilidade, gente, todos nós. Não devemos falar assim, isso não é comigo. Não, é comigo sim, né? Antigamente existia eu sou advogado, né? Existia essa máxima que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Não tinha essa frase? Se mete a colher sim, né? Se você vê uma mulher sendo agredida, você não pode ficar, não é comigo. Não, né? Está sendo agredida. É um ser humano sendo agredido. Então, essa máxima antiga, não tinha essa máxima antigamente? Em briga de mulher, né? Não, se mete a colher sim, denuncia. Não pode, a mulher às vezes está subjugada e ela não tem condições por si só de se defender. Então precisa ajudar, né? Gente, desculpa ter avançado, mas eu quis encerrar esse assunto. Só uma perguntinha. Claro. Uma palestra como essa, gente, é para a gente, claro, ver o que a doutrina tem para nos falar sobre tudo isso, mas principalmente para a gente refletir, né? Não peguem o que eu dei de reflexões como absoluto. Não, reflitam e vejam o que vocês entendem sobre aquilo que foi passado no Livro dos Espíritos e aquilo que faz sentido para vocês. Esse é o grande propósito, né? Para que isso de alguma forma contribua para a nossa transformação pessoal. Esse é o grande propósito. Então sejamos nós, né, elementos transformadores da sociedade, para que a igualdade, né, entre homem e mulher, para que a justiça divina realmente prevaleça, né, no nosso planeta. Tá bom? Sou eu dizendo. Primeiro, parabéns. Eu achei obrigado. a palestra muito rica. Obrigado. Sinceramente. Mas, assim, essa atuação da mulher, ela está mudando muito lentamente. Falou, está mudando, realmente está mudando. Só que está de uma forma muito paulatina, porque enquanto a mulher não ocupar um espaço no meio dos legisladores, para ela poder ajudar a elaborar leis que levem a isso, vai ser muito difícil. Porque ainda tem muito machão lá dentro.
Pega no Congresso Nacional, vê, e nos 513 vagabundos que estão lá, quantos são homens, quantos são Poucas mulheres, pouquíssimos. Mas todos nós temos que fazer a nossa parte. Sim, né? sim, Entendeu? continuar brigando. E a gente não ser seres passivos, sermos ativos. Né? Contribuímos para que essa mudança exista e que prevaleça a igualdade. Que Deus criou nós iguais. E o espírito não tem sexo. Agora a gente pode vir na condição de homem e de mulher. Então por que tem que ter diferença? Quantos anos foi desse jeito, né? O homem. Sim, isso está enraizado, né? E a gente já está progredindo bastante. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar positivo, né? Eu acho, não vai ser algo assim do dia para a noite, né? É só você ver a questão do racismo. Sim. Existe ainda, por mais que as pessoas Claro, falem, existe. né? A gente sabe que isso é uma coisa que está internalizada, está enraizada. Então, vai ser, algo Então, que... mas a gente não pode ser passivo, tem que ser proativo. Né? A gente tem que ser elementos transformadores no nosso entorno. Né? A gente, primeiro que não pode de forma alguma agir desta forma. Segundo, que a gente tem que agir para que isso mude. Né? Ah, porque foi assim, está muito tempo. Tá bom, mas chegou a hora de mudar então. Se não mudou antes, mude agora. Né? E sejamos cada um de nós, aquela velha história da... só para encerrar mesmo, desculpa, né? Mas a questão do incêndio na floresta, sabe essa fábula? Né? Havia um passarinho levar uma gota d'água no bico para tentar apagar o incêndio da floresta. Né? Falei assim, mas você é doido, você não vai apagar nunca o incêndio. Eu estou fazendo a minha parte. Né? Você nunca vai conseguir apagar o incêndio com uma gotinha que você leva no bico. Tá bom, mas eu estou fazendo a minha parte. É pouco, mas é o que eu posso fazer. Então faça. Né? Porque se todo mundo pensar assim, nem essa gotinha vai chegar. Agora, se todos os passarinhos pensassem a mesma coisa, ia chegar muito mais gotinhas, né? É o que a gente precisa pensar. Tá bom, gente? Gratidão. Obrigado. Obrigado, gratidão. Desculpa avançar o horário aí, gente. Não, tá aí, tá tranquilo. Não sei sua disponibilidade, a gente vai continuar com o trabalho. Fique à vontade. Estou à disposição. Sério, chamou alguém mesmo. Não, a gente vai continuar, você fica à vontade, não sei se... Não, eu preciso ir embora. Tá bom. Assim, desculpa, mas eu preciso ir embora. Deixa eu só tirar o pendrive, aí eu deixo vocês à vontade. Peraí. A mão tá um pouco curta, eu não enxergo bem boa noite, mas eu... Gente, gratidão, eu preciso ir para Guarulhos ainda. É pertinho. Obrigado pela oportunidade, gratidão mesmo, tá? E vai, estou à disposição, tá? Precisar, tchau, até mais. Fica com Deus, até mais. Obrigado. Tchau.